Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e hoje a gente vai fazer uma série de exercícios que relaciona mol com massa molar e a constante de Avogadro, tá? Então, numa videoaula anterior, nós aprendemos que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, tá? Que é a constante de Avogadro. Então, se a gente estiver falando de 1 mol de moléculas, por exemplo, isso aqui equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. E nós aprendemos a calcular a massa molecular, que é a massa da molécula em unidade de massa atômica. Só que a massa molecular equivale à massa da substância em gramas. E a gente chama isso de massa molar. Então, por exemplo, se você calcular a massa molecular da água, tá? É a massa do hidrogênio, que é 1 vezes 2, mais a do oxigênio, 16. Dá 18 unidades de massa atômica. Então, a gente pode falar que 1 mol de moléculas de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, e isso equivale a 18 gramas. Então, eu vou simplesmente transformar a unidade de U para gramas, tá? Ou eu posso falar que 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico representa 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico, e isso equivale a 98 gramas. Então, quando a gente calcula a massa molar do ácido sulfúrico, vai dar 98 gramas por mol. Por isso que a gente chama de massa molar, que é a massa em 1 mol, tá? Então, nós vamos fazer uma série de exercícios para treinar essa relação. Então, qualquer que seja a substância, você pode falar que 1 mol dessa substância tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e vai ter uma determinada massa molar em gramas. Agora que a gente já sabe a relação entre mol, massa molar e constante de Avogadro, então vamos ler o exercício para a gente tentar resolver. Então a gente tem que ler o exercício, saber se ele está falando de átomos, moléculas ou íons, para a gente começar a pensar. Então, após uma partida de futebol, foi coletado 1,4 quilos de latinhas de alumínio. Tá? Então vamos considerar que essa latinha é 100% alumínio. Em valores arredondados, quantos mols de átomos desse metal foram coletados? E ele deu a massa molar. Então, para a gente começar a montar o exercício, escreve aquilo que você sabe a respeito da substância. E o que a gente sabe? A gente sabe que ele está falando de alumínio, então está falando de átomos. Então, nós sabemos que 1 mol de átomos de alumínio, tá, representa 6 vezes 10 a 23 átomos. 6 vezes 10 a 23 átomos. E ele vai ter uma massa em grama, uma massa correspondente a 1 mol, que ele deu aqui, ó. 1 mol dessa substância tem 26,98 gramas. Como ele está falando aqui que a gente pode usar valores arredondados, então vamos arredondar isso aqui para 27 gramas por mol, certo? Então, isso é o que a gente sabe. Agora, vamos ver quais são os dados do problema. O que ele forneceu? Ele forneceu pra gente essa massa aqui, ó, 1,4 quilos. Só que aqui a gente tem a massa em gramas. Então, vamos transformar isso aqui em quilos. Como? Multiplicando por 1000. Então, aqui são 1.400 gramas. Então, vamos colocar aqui, ó, 1.400 gramas. O que ele quer? Ele quer saber quantos mols de átomos. Então, ó, mols de átomos está aqui. Esse vai ser o nosso X. Então, a gente não vai usar esse número aqui agora, não. Então, você pode até tirar ele daqui para você fazer a conta mais facilmente. Então, nós vamos fazer 1 está para 27, X para 1.400. Então, a gente vai multiplicar isso em cruz, tá? Então, a gente vai fazer 1.400 gramas vezes 1 mol, que a gente vai multiplicar em cruz, dividido por 27 gramas. Ó, vou cortar grama com grama. Vai sobrar a unidade mol. E como ele falou que é um valor arredondado, então vai dar 52 mols. De quê? De átomos de alumínio, que é o que ele está pedindo. Quantos mols de átomos desse metal? Qual metal? O alumínio, certo? Então, mais um exercício. Então,
Por lei, a quantidade máxima de corante urucum permitida em 100 gramas de alimento é 0,02 gramas. Assim, a quantidade de moléculas desse corante em 500 gramas de salsicha deve ser aproximadamente quanto? Então, o que ele está falando? Que essa substância aqui é permitida para cada 100 gramas de alimento, no máximo essa quantidade. Então, vamos anotar aqui, ó. 100 gramas é permitido 0,002 do corante. Só que ele quer saber em 500 gramas desse alimento. Então, em 500 gramas, qual é a massa deste corante aqui, tá? Então, fazendo essa conta, vai dar 0,01 gramas deste corante, certo? Agora, para a gente saber qual é a quantidade de moléculas, então nós temos que escrever aquilo que a gente conhece a respeito das moléculas. Então, nós sabemos isso aqui, ó, que 1 mol de moléculas de urucum tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. E ela tem uma determinada massa molar em gramas. Então, ó, ele deu as massas atômicas dos elementos que formam essa molécula. Então, para a gente calcular a massa molar do urucum, você vai fazer 12 vezes 25 mais a massa do hidrogênio vezes 30, mais a massa do oxigênio vezes 4. Então, essa conta aqui vai dar 394 gramas por mol. Então, eu sei que cada mol tem 394 gramas. Tá? Agora, o que ele quer? A quantidade de moléculas. Então, eu não vou usar mol, porque ele não está pedindo a quantidade em mol, ele quer a quantidade de moléculas. Então, o meu X vai aqui. A quantidade de moléculas desse corante em 500 gramas de salsicha. A gente descobriu, ó, que a quantidade desse corante no meio quilo de salsicha é 0,01 gramas. Então, 6 vezes 10 a 23 está para 394. Quanto vai ter em 0,01 grama desse corante, tá? Então, a gente vai multiplicar em cruz, ó. 394 vezes x igual 0,01, eu posso escrever assim, ó, 10 a menos 2, vezes 6, vezes 10 a 23. Como eu quero calcular o valor de x, então, ó, eu vou tirar o 394 daqui, ele vai passar para cá, dividindo, tá? 394. Aí, você fazendo essa conta, vai dar 1,5 vezes 10 a 19, o quê? O meu X, ó, tá embaixo de moléculas. Então, uma unidade desse número são moléculas de quê? De urucum, tá? Então, tem 1,5 vezes 10 a 19 moléculas de urucum em 0,01 gramas de urucum, certo? Então, ó, um átomo corresponde a 3,27 vezes 10, ó, a menos 25 quilos. Mas, se a gente multiplicar isso aqui por 1000, ou 10 à terceira, a gente vai transformar isso aqui em gramas. Então, vai dar 10 a menos 22 gramas. Aí, no exercício, ele fala que ele recolheu 10 gramas. Então, esses 10 gramas corresponde a quantos átomos? Que é o que ele está pedindo. Calcule o número de átomos. Então, aqui vai dar 10 dividido por 3,27 vezes 10 a menos 22. 10 dividido por 3,27 vai dar aproximadamente 3. Vezes, aqui o 10 a menos 22 vai passar para cima como 10 a 22. Como nós estamos calculando o x que está embaixo de átomos, então a unidade disso aqui são átomos, certo? Então, vamos lá. O exercício é assim, ele está falando da jadeíte, que é uma substância chamada de silicato alumínio e sódio. A fórmula correta é essa daqui, ó, que aqui saiu meio estranho. Aí ele quer saber qual o número de mols de silício presente na estatueta com massa de 1.414 gramas, tá? Ela é composta basicamente por jadeíte. Então, vamos calcular a massa molar do jadeíte, ó. O sódio é 23, o alumínio 27, então aqui vai dar 50. O silício é 28, vezes 2, 56.
Então, aqui vai dar 106. O oxigênio é 16 vezes 6, dá 96 gramas. Então, mais 106, dá 202 gramas. Então, 1 mol dessa substância tem 202 gramas. Só que nesses 202 gramas, ó, a gente tem 2 mols de silício, tá? Aí ele quer saber em 1414 gramas dessa substância, quantos mols de silício que vai ter. Então, o número de mols de silício é 1414 vezes 2 dividido por 202, que vai dar 14 mols de silício, certo? Então, uma partida de futebol, um atleta gasta cerca de 720 quilocalorias, o que equivale a 180 gramas desse carboidrato. A partir dessas informações, é correto afirmar que essa quantidade, ou seja, esses 180 gramas, equivale a quantos mols? Então, vamos calcular primeiro a massa de 1 mol dessa substância, tá? Então, ó, são C3, carbono é 12, vezes 3, 36. Mais 6 de hidrogênio, cada hidrogênio é 1, tem 6, então dá 42. E o oxigênio é 16 vezes 3, 48, mais 42 vai dar 90 gramas. Então, 1 mol dessa substância tem 90 gramas. Só que ele tem 180 gramas desse carboidrato. Então, isso vai dar X mols. 180 dividido por 90 são 2 mols desse carboidrato, tá? Então, o exercício é assim. Feromônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de determinadas espécies de inseto com diversas funções, como a reprodutiva, por exemplo. Considerando que um determinado feromônio possui fórmula molecular C19H38O e que normalmente a quantidade secretada é cerca de 1 vezes 10 a menos 12 gramas, o número de moléculas existentes nessa massa é quanto? Então, vamos calcular primeiro a massa molar desse feromônio. Então, 1 mol dessa substância, ó, são 19 carbonos, que dá 228, mais 38 hidrogênios, mais 16 do oxigênio, vai dar 282 gramas por mol. Então, 1 mol dessa substância tem 282 gramas. Só que 1 mol dessa substância corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como ele quer calcular o número de moléculas que tem nessa massa, então a gente relaciona massa com número de moléculas. Qual é a massa que ele quer calcular? Em 1 vezes 10 a menos 12 gramas. Então, isso aqui vai dar o número de moléculas, tá? Então, a gente vai fazer 1 vezes 10 a menos 12 vezes 6, que é o que a gente multiplica em cruz, vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 282. Então, esse número aqui dividido, 6 dividido por 282 vai dar 2,1 vezes 10 a menos 2. Vezes, então aqui você conserva a base que é 10. E faz menos 12 mais 23, que vai dar 11. Então, aqui vai dar 2,1 vezes 10, então, ó, conserva a base 10, vai dar 9, porque aqui é 11 menos 2. Moléculas, certo? Que é a alternativa C. Um paciente infectado com vírus de um tipo de herpes toma a cada 12 horas um comprimido que tem 125 miligramas do componente ativo. Então, esse aqui é o penciclovir, é a fórmula estrutural dele. O exercício pede a massa molar, a fórmula molecular e o número de moléculas que o paciente ingere por dia. Então, vamos começar com a fórmula. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hidrogênio, 2 aqui, mais 1, 3, 4, 5. 5 visíveis. Então, vamos ver aqui, completando as ligações do carbono. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, mais 10, 15. Oxigênio, 1, 2, 3. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Então, fórmula molecular tá aí. Aí ele quer a massa molar.
Então, são 10 carbonos, vai dar 120, mais 15 do hidrogênio, oxigênio é 16, vezes 3, 48. O nitrogênio, 5, vezes 14, 70. Então, vai dar 253 gramas por mol. Então, ó, são 253 gramas em 1 mol. Só que ele quer o número de moléculas. Então, cada mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Como o paciente ingere um comprimido a cada 12 horas, então são 2 comprimidos por dia. Multiplicando aqui por 2, ele vai ingerir 250 miligramas por dia, tá? Transformando para gramas, a gente divide isso aqui por 1000. Então, dá 0,25 gramas. E aí, a gente vai calcular o número de moléculas, que vai dar aproximadamente 6 vezes 10 a 20 moléculas. Então, a presença de ozônio na troposfera é altamente indesejável. O seu limite permitido por lei é 160 microgramas por metro cúbico de ar. Então, o permitido, 160 microgramas para 1 metro cúbico de ar. No dia 30 de julho, São Paulo registrou um índice de 760 microgramas em 1 metro cúbico de ar. Tá? Assinale a alternativa que indica quantos mols de ozônio por metro cúbico de ar foram encontrados acima do limite permitido. Então, se o limite é 160 e foi encontrado 760, então, acima disso foram encontrados 600 microgramas para 1 metro cúbico de ar. Tá? Então, isso é o que foi encontrado. Então, vamos escrever o que a gente sabe a respeito do ozônio. Nós sabemos que 1 mol de moléculas de ozônio tem 48 gramas. Por quê? A massa atômica do oxigênio é 16, vezes 3, dá 48 gramas. Tá? Então, em 600 microgramas, vamos transformar micrograma para grama. Como? A gente vai multiplicar por 10 a menos 6, porque aqui ele fala que 1 micrograma é 10 a menos 6. Então, 600 microgramas, x. Então, você vai multiplicar aí por 10 a menos 6. Então, isso aqui vai dar em gramas. Então, eu quero saber quantos mols eu tenho. Fazendo essa conta, 600 vezes 10 a menos 6 dividido por 48 vai dar 1,25 vezes 10 a menos 5 mol, tá? Que é a alternativa A. Não se esqueçam de praticar os exercícios, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, tchau, pessoal!